Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Obras iniciam na Freeway e a capacidade de tráfego da rodovia reduz pela metade. Ubra firma parceria com o Grêmio e o futebol feminino do Tricolor já tem uma nova casa. E ainda, Minizu de Canoas passa a ter um novo morador. Um filhote de gato do mato foi entregue ao zoológico e vai ficar disponível para visitação. É agora no Ubra Notícias. Em uma ação conjunta, a Polícia Federal e a Receita Federal cumpriram mandatos nesta terça-feira. Foram 7 de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Venâncio Aires e Lajeado, além do município de Cipó, lá na Bahia. A investigação apura a venda de produtos ilicitamente introduzidos em território nacional através de plataformas de marketplace. A investigação teve início em setembro de 2020, a partir de informações recebidas pela Polícia Federal de que um casal de Venâncio Aires estaria cometendo o crime de descaminho, com a internalização em território nacional de produtos estrangeiros, sem o devido recolhimento de tributos para comercialização através de plataformas digitais, principalmente equipamentos eletrônicos e de tecnologia, relógios, perfumes e bebidas. Também são executadas ordens judiciais para sequestro de um imóvel e de veículos, bloqueio de valores em contas bancárias, exclusão de páginas de marketplace, além de medidas cautelares de caráter pessoal. Os principais investigados possuem cerca de 30 autuações fiscais pela Receita Federal desde 2001, indicativo de que atuam há mais de 20 anos no mercado ilegal de mercadorias. A apuração identificou a remessa de mercadorias para cidades situadas em quase todos os estados da federação, em um total de aproximadamente 2,5 milhões de reais, apenas com as vendas realizadas a partir de 2017, através das plataformas digitais. As obras em 3 pontes e 4 viadutos na Freeway começaram a partir de hoje. Com isso, a capacidade de tráfego na rodovia vai reduzir por 50%. Prevista para serem concluídas até novembro, antes da Operação Verão, as obras em 3 pontes e 4 viadutos da BR-290 na Freeway, entre Gravataí e Porto Alegre, começaram nesta terça-feira. Em função dos trabalhos, a capacidade de tráfego na rodovia vai reduzir 50%. Com isso, o limite de velocidade vai baixar de 110 para 60 km por hora e pode diminuir ainda mais em horários de pico. 250 operários vão estar trabalhando 24 horas por dia, entre o quilômetro 74, junto da RS 118, até o quilômetro 88, perto da BR 116. Por causa da lentidão na rodovia, os órgãos responsáveis ressaltam a importância das pessoas se programarem antes de saírem de casa. A gente vai operar praticamente com 2 faixas, onde hoje são 4 faixas de tráfego. E também a gente vai ter, chama atenção, né, e principalmente é o que a gente precisa muito da ajuda de vocês, para que a gente possa divulgar isso para a sociedade, para a população, a necessidade de reprogramarem as suas viagens, né? Todos os deslocamentos, todas as viagens que são feitas nesse trecho, elas vão ter um impacto e vão ter, né, principalmente nos horários de pico, aí, um tempo aumentado que pode chegar em até 30 minutos. O cronograma das obras foi anunciado no começo do mês de agosto pela CCR Via Sul. Essas intervenções, né, essa adequação da capacidade da rodovia é uma obrigação contratual da concessionária e a gente vem discutindo a fase, em que momento a gente ia realizar essa obra. A gente optou por trazer as 9 obras, né, para um único momento, né, senão a gente teria, essas obras duram em média 4 meses cada uma, 4, 5 meses. Então, se a gente fosse fazer obra a obra, nós teríamos aí 3 anos no mínimo de transtorno para o usuário. A 46ª edição da Expo Inter vai acontecer entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro em Esteio. Só que uma polêmica tem sido pauta nos últimos dias. Isso porque o evento deste ano pode não ter programação de shows locais. O lançamento oficial da 46ª Expo Inter aconteceu semana passada em Porto Alegre. Só que não foi definido a programação das atrações locais. Isso porque o projeto cultural, que previa verba para os shows, não foi considerado apto para captar os recursos da Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul. Em julho deste ano, a produtora cultural que iria organizar os shows teve o pedido negado de captação de R$ 571 mil, que iria realizar 45 apresentações durante os 9 dias do evento.
Um dos motivos do pedido ter sido negado foi que a feira só permite que as pessoas que tenham pago o ingresso possam acessar as apresentações, ou seja, não seria aberto para outras pessoas. Em nota, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação afirmou que está em tratativas com setores do agro, autarquias e outras entidades para a construção de alternativa que viabilize a programação de apresentações. Uma reunião entre o governador aqui do estado, Eduardo Leite, e a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, foi realizada nesta semana no Palácio Piratini. Combater o preconceito, o racismo e as desigualdades étnicos raciais são importantes discussões para o crescimento de uma sociedade. E por causa disso, cada vez mais é essencial os governos se empenharem nesses assuntos. Essa semana, o governador do estado e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, se reuniram no Palácio Piratini. O encontro foi marcado pela apresentação de ações que o governo gaúcho deve criar e aplicar nas políticas públicas para combater as desigualdades étnicos raciais. Uma das ideias é trabalhar em uma estrutura tripartite, ou seja, que envolva os campos políticos, administrativos e orçamentários. Assim, vai ser possível prever investimentos e ampliar a participação e a representatividade da sociedade civil em conselhos e fundos voltados para a pauta. Na reunião, Aniele ressaltou os desafios e o trabalho diário para combater o racismo, o preconceito e também a desigualdade. A gente tem muitos projetos que já estão em curso, como por exemplo Juventude Negra Viva, como Abre Caminhos para o combate ao racismo religioso, como todas as bolsas de intercâmbio também que a gente tem construído, mas tem muito ainda a ser feito. O combate a esses problemas deve acontecer desde cedo, principalmente com crianças e jovens. Se a gente vai formar professores que vão ensinar as nossas crianças e jovens, a gente entende também que nos professores, nos docentes, tem que ser percebida já essa diversidade também, né, pela população, pelos próprios jovens, e empurrando nessa direção que a gente tem que ir. Eu digo, a gente não vai apertar um botão e transformar uma sociedade que foi formada, né, com tantos preconceitos, entre eles o racial, não apenas esse, a gente não vai apertar um botão e resolver tudo. Por isso que tem que ter, de um lado, claro, consequência para quem é racista, e aí entra a legislação, com toda a punição para quem tiver algum ato racista, né, qualquer tipo de ato, manifestação, prática racista, e de outro lado, empurrar a sociedade numa direção correta do ponto de vista cultural. O complexo esportivo aqui da Ubra de Canoas é a nova sede do futebol feminino profissional e sub-20 do Grêmio. O Tricolor e a Ubra Esporte firmaram a parceria oficialmente na tarde de ontem. As gurias gremistas já têm uma nova casa. Em parceria com a Ubra Esporte, o Grêmio fechou um acordo para a utilização da estrutura do centro de treinamentos da universidade e também dos alojamentos que vão acolher as atletas do Tricolor. O contrato foi assinado na tarde de ontem pelo presidente do Clube Gaúcho, Alberto Guerra. A nova casa para o futebol feminino era uma das promessas de Guerra na sua campanha. Hoje é um dia muito importante para o Grêmio, muito importante pessoalmente para mim também, de poder abraçar as atletas, abraçar a Patrícia e poder entregar uma estrutura, uma parceria com a Ubra, que é fantástica, que tem excelente estrutura, que tem não só de academia, de fisiologia, de campo, de alojamento, mas também, né, outros ganhos, como a gente falou ali no discurso também, né, que é poder oferecer para as meninas, seus familiares, a possibilidade de estudar na Ubra, né, a possibilidade de alavancar outros projetos nessa parceria Grêmio e Ubra. Além da estrutura, a parceria também vai oportunizar para as atletas os cursos dentro da universidade. E a Ubra também vai poder promover pesquisas, estudando toda a parte física das profissionais, além de muitas outras contrapartidas. O contrato ele é básico, de uso de estrutura e de atividades que a gente pode fazer lá dentro do CT, incluindo alojamento. A Ubra tem a parte hotel dentro do campus, tem o hospital, tem os seus cursos, mas ele não vai se limitar a isso. A gente pretende sempre ir ampliando ele, buscando novas soluções que agreguem tanto para o Grêmio quanto para a universidade, né? A universidade
universidade também tem o interesse do Grêmio ali dentro para fazer uma série de estudos, investir de novo no esporte. A Ubra está nessa retomada, a Ubra Esporte, né, de conseguir ter novas atividades com a comunidade, e a âncora disso vai ser o futebol feminino do Grêmio, né? Então vem uma parceria muito forte aí do futebol feminino do Grêmio com todas as crianças dos colégios da Ubra também. Vem uma série de atividades assim que talvez a gente sinta lá na frente, lá no futuro, mas que começam hoje. A troca oficial do centro de treinamentos ainda não tem data marcada, mas o importante é a melhora para o trabalho das gurias. Se é final de setembro, início de outubro, é quase indiferente, digamos assim, né? O importante é que dessa parceria inicial a gente consiga expandir e cada vez mais trazer coisas para as atletas. Ao fim e ao cabo, elas é que têm que ser beneficiadas de tudo isso. É uma demanda da modalidade, cada vez mais estrutura e cada vez mais condições de poder atingir a melhor performance, melhor atividade delas, proporcionar tudo isso para elas. Então o importante é que seja tudo perfeito como a gente pensou e depois incrementando. A Ubra Esporte integra a rede Ubra de Educação e agora tem como objetivo retomar o apoio ao esporte profissional, no qual a instituição de ensino já obteve sucesso no Brasil e no mundo. Nossa marca ela tem um brilho que ela está com uma poeirinha em cima. Então a ideia dessa gestão é tirar esse pó e fazer essa marca brilhar novamente, né? Com o nome Ubra Esporte, sim, com o nome Ubra Esporte, uma parceria que vai agregar muito com as coordenações dos cursos, porque nós vamos trazer de novo aquela velha maneira de fazer, agregar a forma acadêmica para agregar valor e estudar o ser humano, estudar a medicina esportiva, estudar mecanismos, meios e como é que eu vou te dizer, a parte da inovação tecnológica para ajudar no crescimento do esporte. Esse é o objetivo da Ubra Esporte, né? De acordo com o presidente Guerra, vários locais da região metropolitana foram estudados, mas por toda essa grande parceria junto com a Ubra, o centro da universidade foi o escolhido. Desde o começo, quando surgiu esse nome, foi algo que brilhou nossos olhos. A gente está muito feliz que a parceria deu certo e hoje, né, estamos nessa assinatura aqui comemorando isso. Canoas vai realizar no próximo sábado o dia D da multivacinação em 3 unidades básicas de saúde. Os locais vão funcionar das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Manter atualizada a caderneta de vacinação de crianças e adultos é essencial para evitar doenças a longo prazo. Só que muitas pessoas têm deixado de preencher ela. É uma ação, é uma estratégia, tá, de busca de acesso para aquelas pessoas que, por alguma situação, não conseguem ir nas unidades para fazer as vacinas, né, durante a semana, e também os horários, né, do trabalho, e fica mais difícil para levar os filhos. Para tentar mudar essa situação, no próximo sábado, 19 de agosto, vai acontecer o dia D da multivacinação em Canoas. O evento tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal da população que ficou abaixo da meta no município. 13 unidades básicas de saúde vão funcionar das 8 da manhã até as 17 horas da tarde, sendo elas Caique, União, Mato Grande, Nova Niterói, Santa Isabel, Prata, Estância Velha, Guajuviras, Igara, Matias Velho, Fernandes, Boa Saúde e Rio Branco. Todas as vacinas que estão inseridas no calendário nacional de imunização vão estar disponíveis. Atualmente, os números que mais preocupam o município são em relação à proteção das crianças de até 1 ano, que ainda não se vacinaram contra a poliomielite. E também a faixa etária de até 5 anos, que não se imunizaram com a tríplice viral. Então, nós estamos trabalhando para isso, para trazer de volta, né, para dar essa segurança para as pessoas, tá, da necessidade da vacina. Por quê? Porque, infelizmente, tá, está surgindo, estão começando a voltar algumas doenças, né? A gente já tem casos de coqueluche, né, fora do Brasil, e isso, um caso já significa que ele vai se multiplicar, né? Temos a questão da poliomielite, que também tem no Afeganistão, na Ásia, né? Não tem no Brasil, mas basta vir alguém contaminado, né, para disseminar aqui. Temos agora casos de meningite, né? Influenza, muita influenza,
tá? Mais do que Covid nessa época. A diretora da Imunologia da Secretaria Municipal da Saúde também reforça sobre a importância de não deixar as vacinas para depois. Acho que a gente não precisa aprender pela dor, né? A gente pode aprender pelo amor, né? E cuidar, né? Vacinar é um cuidado. Então, assim, é muito importante. Dói, né? A criança chora, às vezes fica um pouco enjoadinha, mas, assim, faz parte do processo. Até setembro, 4 unidades básicas de saúde têm horários estendidos em Canoas. A ação faz parte da Operação Inverno. As unidades Caique, Mato Grande, União e Nova Niterói atendem de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 9 horas da noite e também aos sábados, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. O Zoológico Municipal de Canoas passou a contar com um novo morador, um filhote de gato do mato. O animal, com cerca de 6 meses, foi encaminhado pela Universidade Federal de Passo Fundo para o Mini Zoo de Canoas. Ele havia sido encontrado por uma família que pensou se tratar de um animal doméstico e passou a alimentar de forma inadequada. Ele estava em um cativeiro ilegal com uma família, aparentemente há 3 dias, mas nunca se sabe se realmente foi só esse o tempo, né? E daí, quando ele chegou só tomando leite inapropriado, né, para a espécie. E chegou daí com problemas ósseos em função desse manejo alimentar. Devido à má formação dos ossos e à falta de adaptação, o gato do mato não vai poder ser devolvido à natureza. Por mais que a gente tente cuidar, né, o mamífero ele acaba muito entendendo que o ser humano é uma fonte de segurança e uma fonte de alimento, né? Então, ele também acaba não tendo, o filhotinho, né, não tem o ensinamento dos pais, né, da mãe, né, no caso, de como caçar, onde ele procurar o alimento, onde que ele tem que se esconder na mata, né. No Mini Zoo, o filhote vai permanecer em tratamento e adaptação. Depois do período de cuidados, o felino vai estar disponível para visitação do público. A ideia é ele passar por um período de quarentena, né, fazer todos os exames, né, adaptar ele, né, aí que ele fique de modo que ele fique bem com a visitação pública, que o nosso intuito aqui é que os animais sempre tenham um bem-estar, né, mesmo estando em exposição, né, a gente tem que cuidar muito isso para ele não ficar estressado. Então toda essa adaptação tem que ser aos poucos, né. A espécie tem como características os olhos e patas grandes e uma cauda longa. O felino pode ser encontrado em todo o Brasil, mas a caça ilegal e o desmatamento colocam o animal em risco grave de extinção. Logo mais às 9 horas da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.